amigos da De Fato, vamos dar início mais uma sala de visita. Eu não me canso de recorrer a esta analogia sobre Itabira. Gosto de me inspirar na questão socioeconômica da cidade. Então eu sempre digo que Itabira é uma mina de talentos. E hoje vamos comprovar isso mais uma vez. Estamos recebendo aqui, de fato, a visita da professora, escritora e cantora Alzira de Souza Umbelino Cardilho. Alzira, é um prazer recebê-la aqui na De Fato. Prazer todo meu, Fernando. Prazer estar aqui com você, prazer estar para o público da De Fato. Muito obrigada pelo convite. Você já tem uma trajetória bastante ampla, já tem uma carreira muito rica, inclusive até com incursões internacionais. Você é escritora e cantora. Evidentemente, professora, que é o início de tudo. Eu fico aqui numa dúvida. O que começou primeiro? Você começou primeiro como escritora ou como cantora? Como surgiu a artista Alzira Umbelino? A artista, cantora e escritora surgiu bem juntinho, assim. As duas artes, elas estão comigo desde criança. Então, eu bem pequena, bem 6, 7 anos, já devorava livrinhos e já gostava de escrever poeminhas, trovinhas. E isso seguiu, Fernando, para sempre. E também menina, eu já acompanhava muito os meus pais que cantavam em coral de igreja. E eu também cantava em coral de igreja, de crianças. Na igreja? Sim, comecei na igreja, sim. Tanto acompanhando os meus pais nos ensaios, principalmente para casamentos, eles cantavam em casamentos também, e cantando em corinho, que o meu pai era o regente, né? Então, assim, foi junto, foi bem juntinho. E o crescimento, né, dentro de mim, o amadurecimento, também foi junto, sabe? Em alguns momentos, Fernando, eu pensei assim, olha, eu tenho de optar, né? Então, principalmente no período que eu estava estudando letras e depois pós-graduação e tal, vinha-me muito esse pensamento, eu tenho de optar, eu não vou conseguir ser as duas coisas, né? Ou me dedicar às duas artes, mesmo porque eu me tornei uma professora também. Mas não deu, eu nunca consegui abandonar nem o canto, nem a escrita. Então, as duas se desenvolveram paralelamente, praticamente juntas. Sim, sim, porque eu estudei canto aqui em Itabira, estudei canto na Itália, me aperfeiçoei, né, e nunca deixei de cantar, e estudei letras, então, assim, as artes cresceram junto comigo. Eu até, da hora que te apresentei, você dispensa a apresentação, mas a abertura aqui da entrevista, do nome. Umbelino e eu falei Cardilho. Na verdade é Umbelino. Umbelino. Sim. E Cardilho. Isso. O Cardilho é um nome italiano. Do meu marido, sim. Quando está em ação Alzira Umbelino e quando está em ação Alzira Cardilho? Como que funciona isso? Pois é. Então, pelo meu gosto, eu seria apresentada sempre como Alzira Souza Umbelino Cardilho. Mas não dá, né? É quase um texto, é muito grande. É um nome grande. É muito grande. Mas quando eu estava gravando o CD, a antologia Belchior, foi o Belchior que me convenceu de que o nome artístico, pelo menos da cantora, teria de ser Alzira Cardilho, né? Um nome mais sucinto,
bom, ele teve os motivos na numerologia, né? E embora eu não seja adepta da numerologia, não conheça, mas eu aceitei. Agora, o livro aceita um nome maior, né? Então, a Alzira escritora é apresentada como Alzira, às vezes Souza Umbelino Cardillo, às vezes Alzira Umbelino Cardillo tirando Souza, né? Mas, repito, eu faço questão de todos os meus sobrenomes, todos os 3. Então, naturalmente, a escritora, é Alzira Umbelino. E a cantora, Alzira Cardillo. Isso. Normalmente. Normalmente. Alzira, e da produção literária, quantos livros você já produziu até então? Individualmente, eu lançarei agora em outubro o meu 5º livro. A 4 mãos, uns 4 livros, né? Mas participo de algumas antologias e aí eu não tenho a conta aqui. Não sei, antologias talvez 7. Agora, você escreve e canta. Compõe também? Você só é intérprete? Você compõe, já compôs alguma música? Sim, eu componho. Gravo, ainda não tenho um trabalho, um álbum com as minhas composições. Mas eu gravo no estúdio Bemol, em Belo Horizonte. É um povo bacana. De vez em quando eu vou lá, faço alguma gravação para um momento propício isso ser lançado, né? Mas eu gosto de compor. Agora, na literatura, qual que é o seu tema preferencial? Teve um livro seu que me encantou, ainda não li, ainda não tive o prazer de ler, vou ler. É Histórias para a Mãe Dormir. Eu achei um título tão suave, tão interessante. Normalmente se canta para a neném dormir, para a criança dormir. Aqui é Histórias para a Mãe Dormir. Sim. É um livro de contos. E este livro surgiu assim, eu gosto muito de contar histórias, como professora, trabalhei durante alguns anos, poucos, mas trabalhei também com ensino infantil, sempre contando muitas histórias para alunos e para as filhas, né? Sou mãe de 2 filhas e elas cresceram ouvindo histórias do berço até lá 6, 7 anos. E eu, em alguns momentos, pensei que uma mãe, no final do dia, depois da lida, não é? De afazeres domésticos e profissionais fora de casa, seria bom uma mãe ouvir uma história também para dormir. Mas, assim, não foi um caso pensado. Eu não escrevi os contos deste livro com este propósito. Quando eu comecei a pensar que seria bacana, né, e que talvez fosse bom ter esses textos compilados, eu pedi uma das minhas filhas, a caçula, que lesse histórias para mim. E ela achava maravilhoso, né? Ela estava lá, sei lá, com uns 9, 10 anos, ela achava muito bacana ler histórias e eu realmente ficava com sono, relaxada para dormir, né? E eu meio que chantageava, olha, já te contei histórias demais, lê uma história para mim. E ela lia. Depois eu passei a pedir que ela contasse as histórias que eu tinha já ali no computador, os meus contos, né? Todos com temas de mães de idades diferentes, de situações sociais diferentes, né? E ela contava essas histórias minhas e deu o primeiro aval. Bacanas, ela considerava bacanas, né? Foi quando eu mandei para o meu editor, eu estou como editora já há alguns anos, a Conhecimento, Livraria Editora, e eles acharam fantástico o projeto e pronto. Então, assim, são histórias que eu escrevi durante anos, não sei dizer quantos, e eu selecionei todas que tinham mães como protagonistas. Esse livro. Que, sim, juntas formam histórias para mães dormirem. É muito, muito interessante. Eu encantei muito com o título do livro. Sim. E, Fernando, é bacana, porque este livro é adotado em algumas escolas. Inclusive, aqui em Itabira, uma professora comentou comigo assim, olha, eu adotei, levei para a sala de aula, essa específica não é a escola que adotou, né? A professora que levou o livro para a sala de aula. E ela fala, porque o interessante é que
apresento para os alunos o ponto de vista das mães, né? Então, tantas histórias contam fatos dos filhos a partir do olhar das mães, não é? Então, e sempre em relação de muito carinho, em relação do dia a dia, do cotidiano de mães e filhos. E pronto, então os alunos se identificam nessas histórias e acabam querendo levar o livro para casa, para que as mães leiam. E isso é bacana. Lá em Belo Horizonte, algumas escolas também adotaram e o feedback é muito bom. É bem interessante. Quando se fala em talento itabirano na literatura, tem como ser diferente. Passa pela cabeça da gente a questão da poesia. No seu caso, Alzira, você só produz em prosa ou em verso também? Em versos também. O meu terceiro livro, Interior de Mim, ele é um Poesia. livro poético. Sim, poesia. Então não fugiu que eu homenageio muito Itabira. A minha... Não posso fugir. O Interior de Mim, ele é o meu interior. O meu interior é Uzinha e o meu interior, que é Itabira, né, que está muito presente neste livro. Um livro pequeno, eu acho que são 18 poemas, mas é o interior de mim. Eu disse aqui no início que você já tem uma trajetória bem rica, né? Bem extensa trajetória, tanto como escritora como cantora. Focando um pouco no seu mundo aqui como cantora, fala um pouco de sua trajetória para a gente. Você já tem incursão até internacional, você, pelo que eu sei especificamente, você já se apresentou na Itália, provavelmente em outros países também. Como que é a sua trajetória? Como ela fluiu até chegar onde estamos hoje? Então, internacionalmente foi graças ao meu casamento com um estrangeiro, né? Então, eu já tinha feito o curso lírico aqui em Itabira, numa sorte muito grande, com a grande cantora lírica Lúcia Brunoro, que caiu de paraquedas na minha vida aqui em Itabira por um tempo. Ela fez uma temporada aqui, Lúcia, cantora do Municipal de São Paulo. E eu tive, né, a honra de ser aluna da Lúcia, aluna particular. Ela me recebia na casa dela, como cantora lírica. Quando eu me casei e me mudei para a Itália, eu procurei um curso lírico na Itália. Quando eu entrei no curso, Fernanda, aconteceu algo bem inusitado, que eu pedi ao meu professor para tirar todas as marcas líricas da minha voz, né? Porque eu queria cantar em MPB. E eu tinha dificuldade, como eu sou soprano e soprano muito alto, a adaptação era difícil. Era muito difícil cantar MPB. Então, eu pedi para o meu professor, e eu lembro, assim, da resposta dele, ser maluca, né? Porque o que eu recebo aqui são alunos que cantam bem, mas que não alcançam tonalidades líricas. Mas, assim, ele me ofereceu um curso de um tempo, não me lembro, de 6 meses, e eu consegui, neste curso que ele me deu, limpar todas as características líricas para quando eu quisesse cantar MPB. E eu fiquei feliz, achando que eu só cantaria MPB. Neste período, eu estava pensando na resposta que eu daria para o Belchior, se cantava ou não as músicas dele, né? Mas passou este tempo... E foi fácil essa adaptação? Não. Você sai do lírico, cai para o MPB... Então, é o que eu pensei. Como diria o Drummond, foi uma pedra no meio do caminho isso aí, não? Foi, mas eu queria muito ser capaz. Porque eu era, de certa forma, criticada, porque como eu cantava em casamentos, em cerimônias várias, e sem querer eu colocava características líricas, né, num repertório que não cabia o lírico, me incomodava e, evidentemente, alguma crítica aqui e ali eu ouvia. Eu queria muito limpar isso. Não foi fácil, mas eu consegui. E, durante muito tempo, eu fiz os 2 repertórios, porque esta escola que eu estudei em Milão, ela fazia muitos eventos com alunos
na região mesmo de Milão e em cidades mais para fora ali da Itália. E eu gostava de acompanhá-los, né? Então, o bacana era que alunos italianos cantavam muito música brasileira, bossa nova, principalmente samba, porque na escola tinha essa música natural, né? É chamada assim, o canto natural, aliás. E eu cantava o bel canto italiano, né? Que é a música antiga, áreas de ópera, e a música romântica italiana quando estava ali na migração, sabe? Entre a música... DiCaprio, isso, exatamente. Sérgio Então, assim, Endrico. saindo das áreas e para a música romântica, mas cantada em tonalidades muito altas. Exatamente, Sérgio Endrico, Pepino DiCaprio e tantos, né? Então, eu fazia isso, né? Eu, na escola italiana, eu gostava de cantar música italiana. E foi quando o meu professor, o Stefano Ferrari, o Stefano disse, olha, tá vendo que você não consegue sair, né? É um momento bem complicado, né? Se libertar. Eu falei, não, ótimo, então eu quero as duas coisas, se eu conseguir bem. Enfim, Fernando, para economizar hoje, como é hoje, né? Eu sou uma cantora lírica. Você se considera uma cantora lírica, mas canta MPB. Interpreta MPB. Muito pouco, raramente. Muito pouco. Raramente, eu sou lírica. Você citou aí Belchior. Pelo que eu já conversei com você esses dias todos, o Belchior significa uma mudança na sua carreira. Parece que houve um impacto que mudou tudo. Ou parece que o Belchior provocou uma metamorfose em sua carreira artística. Eu estou enganado ou é isso mesmo? Não, completamente correto, isso mesmo. Porque Belchior se encantou pela minha voz, eu uso o termo encantou porque é o termo que ele usava. Justamente, né, por ser uma voz de tonalidades altas, né, que alcança tonalidades muito altas. E ele gostava desse experimento, né? Se a gente observa o Belchior, as gravações ali no palco, então, ele gostava muito de gritos, né? Ele experimentava muito a voz dele. E eu, por minha vez, eu estava naquele momento, principalmente... Isso foi como você conheceu o Belchior, foi isso aí? Nesse momento? Eu conheci antes, eu o conheci na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, foi aqui. Eu vim para Itabira, já morava na Itália, vim para Itabira para trabalhar com o Kleber Camargo no centenário Carlos Drummond de Andrade, né? Foi o Kleber quem me convidou, e trabalhando com ele na organização de eventos para o centenário, um ano de eventos praticamente diários, né? E o Belchior, ele apresentou ao Kleber e mostrou o interesse de trazer para Itabira uma sua mostra de desenhos de caricaturas de Carlos Drummond de Andrade, né? Então, 31 desenhos. Incrível, né? Um trabalho maravilhoso. E pronto, eram 31 desenhos com técnicas variadas. O Belchior praticamente não era conhecido como artista plástico. Eu não sabia. Penso que o Kleber, naquela altura, também não estou certa. Eu sei que o Kleber recebeu essa proposta dele de avaliação e passou para mim, né? Então, e a gente pensou, olha, isso vai ser muito bom, vai dar bom, como diriam, né, os jovenzinhos de hoje. E pronto, então quem ficou a cargo de conversar com o Belchior, de negociar e de curar, né, de fazer a curadoria da mostra, fui eu. Foi por isso que nós nos aproximamos tanto e nos tornamos amigos, né? A música veio depois, já tinha passado a exposição, o período do centenário, e foi quando ele me propôs que cantasse 13 sucessos dele, né? Que gravasse 13 sucessos dele. Inédito ou... Não, são sucessos já consagrados. Sucessos do Belchior. Eu imagino, Alzira, que deve ter sido um momento assim meio complexo, né? Porque o Belchior, ele é
uma personalidade complexa. Quem acompanhou, inclusive, os últimos momentos aí do Belchior, o desaparecimento dele, tudo que acompanha a carreira do Belchior, acompanhou a carreira do Belchior, percebe um gênio da música, mas é uma personalidade complexa. Como foi sua convivência com a pessoa como Belchior? Eu acho que a nossa amizade foi possível. Ele disse em um discurso aqui na Fundação Cultural, por ocasião do show do lançamento do CD aqui, que a nossa amizade se deu pelo signo da poesia, né? Claro, nós nos conhecemos por conta de Carlos Drummond de Andrade, né? O nosso padrinho. Ele brincava assim. E essa sensibilidade toda, né? Para além da poesia de Drummond, o Belchior, um leitor, um douto, né, conhecedor da literatura brasileira e universal muito mais que eu, assim, eu me senti um grão de areia diante do conhecimento de Belchior. Ele era também um grande estudioso da gramática. Então, assim, e eu sempre gostei muito da gramática. Então, essas paixões, né, a literatura, a gramática, a poesia, e depois a música, fez com que a nossa amizade ficasse nesse patamar, aí, nesse universo do campo emocional, sabe? Então, o que eu percebia nele o tempo todo, Fernanda, era exatamente uma pessoa de uma sensibilidade incrível, de um respeito humano ímpar, e muito cri-cri, né? Muito apegado a coisinhas, assim. Diz que pensou uma personalidade complexa. Sim, e era mesmo. Psicologicamente complexo. Mas nós nos entendíamos bem, porque eu sou muito assim também. Então, respeito, né? Eu acho que, assim, desde aquele primeiro momento de trabalharmos juntos, né? E eu fui percebendo como que ele dava muita importância a detalhes, eu me apaixonei por isso, porque eu falei, opa, vai ser fácil de trabalhar, que eu dou muita importância a detalhes. E não sei, era bastante visível a complexidade da personalidade do Belchior, sempre muito visível, mas não me incomodava, porque eu estava ali lidando com uma pessoa que eu admirava muito e que me respeitava demais. É interessante que era um grande intelectual, e conforme você até salientou para mim, até na linguística ele tinha uma maneira toda particular de se comunicar. O palavreado é a variedade linguística, é um palavreado específico dele, não é o dialeto lá do Nordeste, que ele é nordestino, né? Sim. Então, mas você disse que tinha uma particularidade na linguística, não era uma variedade, era coisa particular, algum palavreado específico dele, é isso mesmo? Específico no sentido assim, que ele gostava de ler a literatura arcaica, né? A literatura antiga, assim como lia também novos autores. Mas Belchior era muito apaixonado pela literatura de Drummond, assim como era apaixonado pela literatura de Dante Alighieri, de Petrarca, de Fernando Pessoa, Camões. E ele usava o vocabulário destes escritores todos, sabe? João Cabral de Melo Neto era uma paixão muito grande. Eu conto no meu livro que, estando lá em casa, em Milão, ele foi nos visitar, esteve comigo, meu marido e minha filha Mariana, na época estava com 5 anos por aí. O Belchior esteve conosco lá na Itália alguns dias, hospedado em casa. E ele passava horas trancado no quarto. E às vezes de madrugada, assim, eu percebia que a luz estava acesa e o Belchior estava lá. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo Dante Alighieri, Divina Comédia, traduzindo para o português. E aí as pessoas podem pensar assim, mas já existe a tradução do Dante Alighieri, mas o Belchior queria ele
traduzir Dante Alighieri. Então, provavelmente, ele ia traduzir interpretando, é isso? Sim. O que é difícil. Sim, A Divina Comédia dificílima, chato dificílima. Mas ele queria dar uma tradução que fosse acessível, né, a pessoas que não tinham o vocabulário tão arcaico, né, do período que Divina Comédia foi escrito, mas que também respeitasse essa linguagem arcaica, sabe? Então, que não distanciasse de tudo. E ele fez essa tradução. É uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Passados uns dias, ele já, no Brasil, ele me enviou a cópia dessa tradução. E mais, Fernando, quem conhecia o Belchior mais de perto sabe que ele tinha a técnica da caligrafia, né? Então, ele era artista também da caligrafia. Ele desenhava a escrita. Sim. E ele escrevia, desenhava. Desenhava. Então, essa tradução do Dante, ele fez com essa caligrafia artística. Imagina o trabalho que deve ter sido, porque conforme eu até, comentei com você há pouco, eu acho a gramática italiana, essa neolatina aí, da Itália, eu acho a gramática italiana muito difícil. Eu acho mais difícil que a gramática do francês, do espanhol, e até a nossa gramática, que também não é brincadeira. Mais difícil que o francês e o espanhol, sim, mas que o português não, tá? Nós ganhamos. Em nível de dificuldade, o Você português... acha a gramática, a italiana a é muito mais neolatina fácil. nossa aqui, mais complexa que a da Itália? Muito mais. Alzira, fala um pouco para a gente sobre o livro do Belchior. Faz um resumo do livro aqui para a gente. Tá, um resumo eu preciso de 3 horas. Mas eu vou dizer assim, por que escrever este livro, né? Então, sim, estamos falando aí de um bocado de tempo, né? 20 anos passaram. Porque o meu contato com ele último foi em 2007, né? Então, quase 20 anos. E eu pensei muito, Fernando, por que escrever? História para contar tenho demais, né? E eu tinha um desejo de mostrar este Belchior outro, né? O Belchior apaixonado pelas gramáticas e que discutia comigo picuinhas gramaticais, né? O Belchior, assim, apaixonado por andar de metrô e ser igual a todo mundo. Era uma pessoa de multifacetas, né? Multifacetas, sim. Era um personagem interpretando, era o Belchior interpretando vários personagens. Seria mais ou menos isso. Talvez isso, talvez chegasse na vida, isso. Né? A gente está sempre interpretando personagens, né? Mas uma frase do livro, Fernando, só para fechar essa pergunta, talvez uma frase do meu livro, ela traduz o meu sentimento, a minha vontade de escrever essa história. Eu digo, talvez na introdução ou na apresentação do livro, assim, que o Belchior era muito grande como um artista muito grande, né? Um cantor muito grande, um compositor muito grande, né? Reconhecido pelo talento ímpar, né? Pelo talento indubitável. Mas ele era muito maior que isso, né? Então, eu digo que todo artista, e aqui eu não estou falando apenas de Belchior, né? Então, contando a história de Belchior, eu quero traduzir essa verdade que ficou muito óbvia para mim, que todo artista é muito maior que a arte que ele faz, que ele representa, por maior que esse artista seja. Ele é muito mais que aquilo. E o Belchior, ele foi comigo, né, na nossa amizade, na nossa relação pessoal, e eu vi de perto a relação pessoal dele com, por exemplo, Célio Silva, que é meu amigo atual e que leu o livro. Célio Silva foi produtor do Belchior, produtor pessoal e também executivo, né? O Célio, eu mandei o livro para ele, eu falei assim, Célio, tem tantas passagens aí que eu te coloco na história, porque nas viagens o Célio estava sempre junto, eu gostaria que você lesse e me falasse assim, se eu exagerei, se eu carreguei a mão, se eu, sei lá, se eu inventei coisa. E aí o Célio leu o manuscrito, né? E me deu um feedback lindo. Ele falou assim, olha, Alzira, muita coisa eu já não lembrava mais, né? Hoje ele
trabalha com o Zé Geraldo. Ele falou assim, olha, muita coisa eu não lembrava mais, porque eu passei por Sai Guarabira, passei por outros artistas depois, e é claro que a gente vai esquecendo e tudo. Mas lendo seu livro, foi vindo na minha memória e assim, tal qual, né? Então isso me deixou bem à vontade, né, para publicar esse feedback dele. Ele falou, olha, está escrito com uma leveza muito grande, sem tietagem. Eu falei, ótimo, porque não era esse o propósito, né? Mas sim, mostrar esse gigante, essa pessoa gigante, né? E que, para além de um grande artista, é gente, né? O Belchior é gente como a gente. E ele gostava de ser gente como a gente, sabe? Mas, na verdade, não é exatamente uma biografia. O livro relata a sua convivência com o Belchior, que você pôde observar durante essa convivência. Sim. Sim, é a nossa convivência. As características dele, o que ele produziu nesse período, o jeito de ser do Belchior, o que encanta. Eu disse uma personagem complexa, então é uma personagem que encanta. Sim, por aí, é isso aí. E mais um pouco além, Fernando, essa coisa que para mim é de muito valor, né? Eu disse no início que eu sempre tive cuidado por não tietar, né? Eu sempre mantive distância, porque na minha profissão, né, entrando num outro ladinho aí, em alguns momentos eu trabalhei como produtora de grandes artistas. E eu sempre tive esse cuidado, e até antipático de minha parte, de nunca manifestar muito, né, a minha emoção por estar do lado de um artista, por mais que eu o admirasse. E o Belchior, é difícil, hein? É difícil. E o Belchior fez cair por terra muito da minha antipatia, né? E também é importante, eu penso que as pessoas perceberão isso, que lidar com um artista que se admira, né, é lidar com um ser humano. É lidar com o ser humano. E a gente tende a entender isso. É um ser humano, né? Às vezes um artista ele se mostra muito arredio justamente porque um fã chega endeusando demais ou provocando muito estardalhaço. E é uma pessoa, né? Isso. Claro que tem artistas e artistas, tem aqueles que gostam, que estão no momento... Tem os que né? se sentem incomodados. Né? Sim. Mas eu estou falando de um tipo específico, né? De um tipo específico. E foi por isso que aconteceu essa relação de amizade. Não era a relação do ídolo com a pessoa, né, que o admirava. Era uma relação, não é uma relação de amizade. De fã com o ídolo. Não era a relação de fã com o ídolo. Nunca né? foi. Nunca foi. Embora eu tenha esse arrependimento de nunca tê-lo dito. Isso eu conto no livro, assim, olha, eu sou sua fã. Nunca disse. Mas penso que ele percebesse, né? E a graça do livro está nos detalhes, né? Nas situações bem inusitadas que vivemos juntas e tal. Nas briguinhas, né? Que a gente de vez em quando se estranhava e tal. Muitas histórias, muitas. Eu tive de selecionar, né? Teve quem lesse o manuscrito, assim, olha, eu parei para ler 3 horas e não consegui parar de ler. Quase daria para surgir mais um volume, não é isso? Sim, quase que sim. É porque eu tive de selecionar mesmo as histórias, né? E não foi tanto tempo, né, de estarmos próximos. Foi de 2002 a 2007, né? Mas nesse período pequeno, estivemos muito próximos e muito juntos por conta dos trabalhos. Então, primeiro, o trabalho aqui no Centenário, depois eu fiz a curadoria da exposição Política Literária em Belo Horizonte e depois essa mesma exposição foi para a Alemanha. Eu não estive na Alemanha, mas trabalhei na prévia, né? Depois, outros trabalhos ligados à plástica dele, né? E depois o meu CD, né?
E aí pronto, durante a gravação do CD, então, aí que essa amizade teve de viver... Consolidou. Sim, porque foi o período de estranharmos, né? De a gente ter lá algumas... Mas vencemos. Alzira, conforme eu disse no início, sua trajetória é muito rica, principalmente quando insere o Belchior nesse contexto. A gente poderia ficar falando aqui durante umas 3 horas direto. Infelizmente, nós somos escravos do tempo, né? Então, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você presenteasse o telespectador da De Fato, a todos nós, com uma música de Belchior. Juntar o útil com o agradável. Com prazer. O conhecimento que você tem de Belchior, gostaria que qual música você gostaria de interpretar para nós? Então, eu vou interpretar Galos, Noites e Quintais por um motivo óbvio. Nessa música eu faço um solo lírico. Este solo foi escrito, musicado por Belchior no estúdio. Eu estava gravando a música e muito conhecida, né? Galos, Noites e Quintais é quase um hino no Nordeste. E o Belchior falava assim, não, você pode explorar mais, explore um vocal. E aí eu parei um pouquinho, pensei no vocal e fiz. Não, tá pouco, explora mais seu vocal, explora mais sua voz. E aí eu desenhei outro, cantei, não, tá pouco. Então ele foi para um cantinho e fez, né, registrou um vocal que ele pensou ali na hora, não escreveu, ele gravou. E falou, olha, faça isso. Eu ouvi, Fernanda, eu ouvi uma vez. Uma vez? Uma vez. Eu falei, vou tentar, vamos ver, você conserta. Fui lá pro microfone e gravei. E é isso que está no CD. Tão lindo, tão impactante, ficou assim na minha memória. E o Belchior, depois, eu já tinha voltado para a Itália, ele colocou a voz dele nesse vocal também. Então, no CD aparece a voz dele ali junto com a minha. Porque ele quis... Ficou maravilhoso, realmente. Ficou muito bom. Mas não, quem ouve não pensa que seja a voz do Belchior. Ele tinha essa habilidade. Então, ele fez uma voz quase que soprano, uma voz quase que feminina. Interessante, isso é totalmente da característica dele, né? Interessante. Ele tinha esse poder. Alzira será acompanhada pelo talentoso Roberto, que é Roberto, outro presente amigo de uma data. data. Roberto, acompanhando a Alzira. Peço licença. Roberto. E aí, né? Vamos lá. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Quando eu dançava o meu pranto e meu sonho no bagaço do cana do engenho. Quando eu ganhava este mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho. Por entre as fileiras de milho verde que ondeia com saudades do verde marinho, eu era alegre como um bicho, um bando de pardais, como um galo. Quando havia galos, noites e quintais, mas veio o tempo negro, a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais.
Que sublime! Muito obrigado pelo privilégio da apresentação. Então, Eu que agradeço agradeço. muito sua presença aqui, Alzira. Obrigada, Foi um prazer Roberto. Eu imenso. agradeço. Apareço que volte aqui em outras oportunidades, sempre cantando essa maravilha, esse dom que a Força Superior lhe deu. Obrigada. Obrigada a todos vocês por assistirmos. E assim, amigos da De Fato, estamos terminando mais uma edição do nosso Sala de Visitas. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.